Fala galera, iniciando mais um vídeo aqui do canal Ideia na Lata. Hoje no formato um pouco diferente, né? No bate-papo, uma conversa aqui. O tema que nós vamos tratar, a gente compartilhou no Instagram uma enquete e o tema vencedor foi riqueza e valores, o que realmente eu quero ter. Então, hoje estamos aqui eu, Gabriel Mota, Gabriel Rangel, Gabriel Medina. Fala, E família. Seja muito bem-vindo a mais um vídeo. quanto quem está no Pix? 8,53. Se tiver. Não, isso aí eu sei que eu tenho, porque eu vou comprar pão daqui a pouco. Importante. Vamos só por hoje, é riqueza? Vamos falar sobre Pode ser riqueza? riqueza, vai lá. Riqueza, mano. O que é ser rico, hein? É. O Se, que eu ser? acredito que se a gente for levar por essa questão do Pix, que a gente já compartilhou, né? E num conceito geral, que a galera fala, eu quero ser rico, o anseio de uma grande parte da sociedade, né? Eu acho que riqueza é a quantidade de ter, realmente. Associando até mesmo ao Pix. Se eu tenho muito na conta, eu posso ser considerado rico, né? E com isso também o que eu posso comprar. Acredito que o conceito geral de riqueza, né, levando nossa consideração Pix, como a gente já fez essa brincadeira, acredito que seria isso. Teu patrimônio, né, ensina. O quanto você tem retido dentro de um cofrinho. É um anseio, né? Acho que seria realmente esse anseio. Riqueza, quando a gente fala de riqueza, a gente está falando, geralmente, né, na visão geral do mundo, é de uma riqueza material, né, digamos. Só que aí a gente pega nessa parte dos valores, né, que nem sempre a riqueza ela é alcançada obedecendo valores, né? E eu acredito que a gente pode partir desse princípio para começar nosso debate hoje. Queria que o meu amigo Mota começasse falando um pouco sobre o assunto. E aí, Mota, como que você avalia hoje essa posição da sociedade em relação a essa busca por riqueza? Como que isso está sendo incorporado ali junto com os valores e etc. É, trazendo essa parte mais natural, né, sem entrar muito da moral, na ética, trazendo como se fosse a nossa realidade, né? Transcrever o que a gente vive no dia a dia. Acredito que essa fala muitas vezes já escutei, até mesmo colega, não, porque se eu fosse rico não precisaria disso, se eu tivesse dinheiro e tal. Então, acredito que o primeiro ponto é associar o dinheiro à resolução de todos os problemas, né? Não entrando ainda na questão da moral. Então, eu vejo que esse anseio, essa perspectiva da riqueza é um alvo onde muitas pessoas estão correndo para poder chegar até lá. Só que esse até lá é onde, sabe? E se eu estou correndo até algum ponto, ele me custa alguma coisa. E será que realmente essa riqueza ela vale alguma coisa? Ela tem um valor moral? Essa riqueza a qual as pessoas estão correndo atrás, né? Que é uma riqueza onde eu vou fugir dos meus problemas. Nós estávamos aqui e aí várias vezes eu citei Medina, o tempo resolve as coisas. Medina, o tempo resolve as coisas. E realmente o tempo resolve as coisas. O tempo resolve os problemas. Porque eu preciso de tempo para poder estar diante de um problema e resolver a situação. Só que a ideia de ter riqueza, dinheiro, é para eu não ter problemas. Só que se eu não tenho problema, eu não tenho vida, entende? Eu acredito que um padrão seria o problema é inerente à vida, sabe? E ter dinheiro não me coloca numa posição de não ter problema. Muito pelo contrário, eu vou ter outros problemas, né? O pessoal chama de problema chique. Igual ele é o CEO da CIMED, né? De uma marca. E aí ele entrou num carro importado sinistro, né? Que não fecha só de bater porta, tem um botão. E ele não achou o botão. Ele falou, pô, perrengue chique. Então, assim, ele tá num perrengue, né? Mas é um perrengue chique, não é o mesmo perrengue de alguém que quebrou a maçaneta de um carro. Entende? Então, acho que o primeiro ponto seria desmistificar essa ideia de que ter riqueza é não ter problema. Eu vou ter problema porque eu estou vivo, porque o problema é inerente à vida. Acredito que é um bom começo. E aí, Medina, agora eu queria que você falasse comigo um pouquinho sobre essa relação dessa nova sociedade, da forma que a sociedade tem enxergado as coisas e que importância eles têm dado para os valores, né? Eu não digo eles, né? Eu digo nós, assim, no geral. A gente está envolvido num contexto, assim, de faculdade, né? Você que estudou na faculdade federal aí, presencialmente, né?
Eu que... Não, presencialmente não, né? EAD, EAD. Pô, EAD, Rangel. EAD. Pô, Rangel, Mas tá querendo ou não, conhecendo bem o tem, cara, hein, Rangel? Que tem esse riqueza é contato. Cria essa um aí? canal junto. Pô, aí é brincadeira, né? Mas aí, Olha a ó, riqueza do cara. tem um Mota aí que trabalha com adolescentes, pessoas fazendo muito esporte aí por aí, né? Várias turmas. Tem contato com muita gente diferente. Medina também, que também trabalha com adolescentes, tem esse contato com a galera no geral, com pensamentos diferentes. E eu queria que você colocasse um pouco pra gente, pontuasse o que você tem percebido dessa busca por valores em relação à riqueza. Eu percebo, mano, que riqueza e valores andam de mão dadas. Você se acha rico quando você consegue ter os valores. Exemplo, uma pessoa que nasceu numa favela, tem passou dificuldade, tudo, ela vai achar um valor no num carro, numa BMW. E ela se acha rico quando tem isso. A riqueza está ligada, a riqueza na visão dele, está ligada a ter um bem no qual quem não tinha que ter um valor. Outro exemplo, uma pessoa que quer ter uma família, que valoriza a família. Ela se acha rica quando alcança uma família. Então eu acho que valores e riqueza andam de mão dadas, mano. Andam de braços interlaçados, assim, entende? E pelo que eu vejo, mano, de verdade, as pessoas querem fugir de problemas, mano. Não quero dar transporte público, eu vou ter um carro. Nunca ter só um carro. Eu quero ter um carro no qual, hoje em dia, dirija pra mim. Eu quero ter um carro onde eu possa ir dormindo tranquilo. Eu quero viajar de avião. Não, mas eu não quero de classe econômica, eu quero de executiva, porque eu consigo deitar e dormir. As pessoas querem um conforto muito maior, não querem ter. E olha que maneiro. Quando a gente. E os problemas, como o Mota falou aqui, que a riqueza soluciona, na maioria das vezes, está muito ligado com o ser humano. Isso nos afasta. Nos afasta do contato físico, entende? Porque eu crio em volta de mim uma rede, uma sociedade já. Exemplo, quantos famosos a gente conhece que tem uma mansão e tem dentro da mansão cinema, academia, quadra de futebol, entende? Ele limita a ele tudo que ele precisa, no que ele acha que precisa. E para de socializar, para de se comunicar, para de criar laços. Então, quando a pessoa tem um valor, mano, um valor, tipo, em somente em si, tem de se satisfazer, em si não sentir problema, não sentir dor, não sentir nenhum tipo de angústia, mano, porque ser humano tem atrito quando age com o ser humano, você convive com ele. Mas como a gente não quer isso, ter esse atrito, a riqueza é um ótimo benefício, buscar dinheiro. Com certeza. Eu achei interessante que você falou que a riqueza e o valor, eles andam entrelaçados, né? A Bíblia diz pra gente em Mateus, né, que onde está o seu tesouro, ali também está o seu coração. E quando a gente olha para essa questão da riqueza na sociedade, porque a gente vai acabando construindo as nossas riquezas onde o nosso coração está, né? Exatamente. E a gente vai buscando aquilo que o nosso coração aponta, vai caminhando para onde a gente acha que é mais vantajoso, né? E tudo mais. E eu acredito que hoje, na nossa sociedade que nós vivemos, tem um movimento assim que eu já andei conversando com alguns amigos sobre, muito natural, de uma pressão, né? De uma pressão por adquirir riqueza, adquirir coisas, até em detrimento dos valores. Porque Sim. hoje o valor ele é muito relativo, porque a gente tem muitos falsos valores na internet. Nós abrimos o nosso Instagram, nossas redes sociais, né? E a gente tá de cara sempre com muitas pessoas que são super valorosas em público, né? Que são super simpáticas na novela ou numa série e etc. Sendo que quando a gente vai olhar a vida pessoal, pessoas que conhecem de forma mais íntima ou as atitudes que essa pessoa toma, a gente viu, foi muito debatido ultimamente, né? A CPI das bets lá, que foi Sim. o pessoal tava anunciando as bets, o que isso tem a ver com aquela pessoa ali, a pessoa está anunciando a bet, ela está se importando realmente com os seus seguidores e tudo mais. Então, pessoas estão fazendo riquezas em detrimento de valores. E a gente tem visto isso. Sendo que, ao mesmo tempo, a gente, não só da gama dos pobres ou da classe média e etc., no geral, acaba que em todas as classes, as redes sociais, né, principalmente para nossa geração, talvez aqui nós que
estamos na casa dos 20, a geração que está vindo, principalmente um pouco mais nova que a nossa, está tendo um contato com a internet, uma experiência com a internet que outras gerações não tiveram. E essa Correto. pressão que é jogada sobre essas gerações digitais, né, digamos assim, Sim. ela influencia muito em relação a como que a gente enxerga essa riqueza. Porque o cara está sendo exposto o tempo inteiro ao cara que é rico e que está na internet, que tem uma vida perfeita, que é acaba virando um exemplo, né, para todos. E aí a pessoa está sempre se achando numa posição de inferioridade. E enquanto isso, a gente acaba querendo se parecer com essas pessoas na internet, né, que não são pessoas reais, né? Muitas vezes são pessoas que estão naquele momento e estão passando aquilo que querem passar. E aí eu pergunto para vocês sentem essa pressão de tipo assim, de cara, eu preciso ser um pouco mais, ou já se pegaram pensando assim, por causa toda essa influência da internet, tudo isso que os influencers têm mostrado pra gente nas redes sociais e tudo mais? Eu acredito que uma coisa importante também, para a gente entrar nisso, e esclarecer até mesmo para a galera, é a questão da moral, né? Moral. Bom. Porque, como a gente vai falar dos valores e a riqueza, né? No meu ponto de vista, eu acho que a gente pode definir os valores como a moral, né? Os valores está para a moral e a riqueza pode estar conectado com alguns valores, né? Sim. Então, assim, essa questão da moral é um valor que eu tenho que não tem como eu comprar, né? Eu sou uma pessoa que busca ser uma pessoa que respeita as outras pessoas, né? Uma pessoa humilde, uma pessoa ajudadora, uma pessoa, sabe? Tudo que convém à moral ali, onde vai Convém a fazer... ética, né? Oi? Convém a ética, vem um Convém a convívio. ética, isso, que vai fazer eu ser um cidadão melhor, independente da riqueza. Eu sendo pobre ou rico, eu sou a mesma pessoa que ajuda os outros. Então isso está para moral. Não tem como eu comprar um pouco de ética. Ou eu sou ou não sou. Né? Isso vem muito também do racional. Eu olho para aquilo, eu me corrigir, tentando pensar sempre no outro e ajudando para o bem comum. Agora, o valor em si, ele independe. E geralmente os anseios do valor, ele é particular, ele não é coletivo. Sim. Geralmente o anseio do valor é um carro para mim, é uma casa para mim, né? Geralmente quando o valor ele alcança o coletivo, ele alcança um valor, que é às vezes um valor da família. Eu quero ter uma casa melhor, isso vai Pra fazer minha bem família. para minha família, eu quero trazer um conforto. Então, quando o valor ele está associado à moral, no meu ponto de vista, vamos falar que ele é uma coisa proveitosa. Porque a gente também vai esbarrar num ponto de necessidade e querer. Eu preciso dormir. Onde eu posso dormir? Qualquer lugar eu posso dormir. Agora, dormir bem, eu preciso de uma cama. Agora, ter sono é uma coisa. Ter sono de qualidade é outra. Ter sono de luxo é outra coisa. Então, nós podemos ter três categorias, né? E aí, voltando para a pergunta que o Rangel fez, eu acredito que é impossível não se sentir, de alguma forma, pressionado, né? Mesmo que a gente trabalhe dessa forma, sendo intencional, né, nas nossas conversas, compartilham um com o outro, tentando se ajudar mesmo e tá um pouco fora dessa bolha da aceleração, da rede social, da internet, uma hora ou outra a gente vai se perguntar assim, cara, pô, será que nessa idade eu já não poderia ter mais coisas, né? Uma casa melhor, um carro melhor, ter mais dinheiro na conta, ter uma segurança financeira melhor. E aí a gente fica nesses porquês, nesses e se, sabe? Mas esse anseio, essa indagação vem justamente pelo que nós estamos sendo abordados, né? A gente olha para o outro e faz um julgamento ali prévio e aí muitas das vezes se coloca para baixo. Um comentário que eu achei muito interessante, uma corredora que eu sigo, ela é influenciadora também. E aí ela fez um vídeo falando, para você correr, você não precisa de muita coisa. Só que hoje se vende a perspectiva de que você precisa de um tênis de placa, que custa pelo menos R$ 1.000, você precisa de um óculos baixa pace, você precisa de suplementação, não. Você precisa de um tênis que não machuque seu pé e roupa para fazer atividade física e correr. É isso que você precisa, sabe? Ela falou, ó, o tênis que eu tô de não sei quantos mil, eu ganhei. A roupa eu ganhei, eu não sei o que eu ganhei.
Os influenciadores ganham isso, gente. Para você fazer o esporte, você não precisa disso. Você precisa do mínimo. E aí a gente consegue equilibrar os valores. E aí, Sim. muitas das vezes, o que nós estamos fazendo ganha sentido. Justamente por isso. Então, eu acredito que ter esse bom senso, esse equilíbrio de olhar e falar, cara, não, pô, eu estou fazendo a faculdade, mas por que eu estou fazendo a faculdade? Isso é um anseio, isso vai fazer eu ter mais conhecimento, mas isso também não vai denegrir o meu valor. Ou melhor, o meu valor. Eu vou ter uma riqueza, vamos falar assim, em questão de conhecimento, eu vou ter um diploma, eu estou investindo, e isso pode me dar, de certa forma, um retorno, mas isso agrega muito mais na minha moral, né, Sim. no meu valor, do que na minha riqueza em si, sabe? Então, eu acredito que a gente sempre tem que fazer esse parâmetro, principalmente nos momentos que a gente se sente subjugado ou inferior diante da realidade da internet. Eu acredito que é esse ponto. Outra parada também, né? Tipo, deixar muito claro que também BMW não é nada ruim. Se você quer ter um conforto, você não quer distinguir as pessoas, entende? Não é nada ruim você morar num Vai fazer condomínio. mal para ninguém, pô? Exatamente, é. Cara íntegro, tá trabalhando, Exatamente. fazendo o seu todo dia ali, poupou. Tipo assim, abriu mão de muita coisa para poder realizar aquele Exatamente, mano. sonho, sabe? Investiu, parou de comprar uma açaí, sei lá. É isso aí. E deixar isso claro é muito importante, porque a gente não tá condenando a marca, a gente tá geral vai andar de Gol pra sempre. Não, esse não é o ponto, entende? O ponto é que o que tá te levando a comprar isso, entende? Qual é o valor que tá motivando a tua compra? Qual é aquilo que tá gerando essa vontade de ter uma riqueza, entende? Se é pra você simplesmente. Entende? Simplesmente Eu tenho, tipo assim, se isolar, eu simplesmente, tipo. alcancei o ápice do sentido de ter, agora o ter não me faz mais sentido. Exatamente. Exatamente. A riqueza realmente pode proporcionar isso. Pode. Realmente ela pode proporcionar isso, o sentimento de ter, né? Mas o sentimento de ser, apenas o valor pode preencher. Exatamente. Acho que essa é a questão. Tipo, eu posso ser muito realizado num bem, eu tive que percorrer um caminho para poder comprar aquilo, sabe? Aquilo não feriu o meu valor e aquilo pode agregar na minha riqueza. Agora, quando eu só procuro comprar algo por comprar, sem pensar no meu valor, se aquilo tem sentido, eu estou eticamente ferindo o que eu acredito. É. Isso é muito mais uma avaliação pessoal, né? Porque a gente não consegue dizer pro outro, não, tu comprou isso aí porque tu não precisava, entende? Porque você só comprou. É muito mais avaliação pessoal, é muito mais você se analisar. Que é o que a gente não quer fazer hoje também, tem outro ponto. A gente tá muito mais olhando pro outro, falando o outro é ruim, o outro tem essa É, dificuldade, do que a gente se olhando por que eu tô fazendo isso. É verdade. Aí a gente entra num ponto que aí a gente vai olhar para os exemplos, né, da história. Cara, sempre quando eu vou pensar em riqueza, em adquirir coisas, em tudo isso, eu sempre me lembro da grande figura que a gente tem, esse exemplo máximo da Bíblia, né, que fala sobre Salomão. riqueza, que é Salomão. Salomão, né, a Bíblia vai dizendo, vai mostrando para a gente alguns indicadores, e ele vai contando para a gente também nos seus relatos lá, que, cara, Salomão teve não sei quantas carruagens, teve todo o tesouro que se podia imaginar, de forma que não A se gente podia nem botava contar. pavão da Líbia, sei lá de onde. Tipo, tudo que a galera anseia, né, digamos aí, tudo que uma pessoa quer, mano. No geral aí, se a gente olha de verdade, mulheres, e a Bíblia fala que ele tinha 1.000 mulheres ali no geral, entre esposas e concubinas, né? Aí, riqueza, dinheiro, cara, ele tinha tudo isso. Ele tinha muita riqueza, de forma que não se podia contar. Que o ouro chegou a ficar desvalorizado, né? Um tempo na área lá do seu reinado, de tanto ouro que tinha. E a outra coisa que eu acho que é a tríade ali do que o pessoal busca é fama. Ele tinha muita Fama. fama. é. As pessoas do mundo inteiro conheciam Salomão, de forma que viam pessoas de outros lugares para se consultar com ele, da sua sabedoria, do seu conhecimento. E aí esse cara, que ele chegou no auge de tudo isso, ele olha no final da vida dele para todas essas riquezas, para tudo que ele alcançou, conquistou, É. e ele fala que tudo isso é vaidade. E ele se sente numa posição de tipo assim, caraca, se eu pudesse eu tinha feito diferente. Então a gente olha para todas essas situações, né, para a vida no geral, e a gente tá sempre disposto a ansiar alguma coisa, sendo colocado nesse caminho.
E no geral é isso daí, sendo cristão ou não sendo cristão, a vida, a gente é sempre colocado diante dessas coisas. Porque o cara, quando ele é rico, aí ele não se contenta em ser rico. Às vezes ele quer ter fama também. Por isso que muitos ricos se colocam em situações, às vezes, de exposição. Porque eles É. também Sim. querem ser famosos, né? E outros que são famosos, querem ser ricos ou querem conquistar, às vezes, esse reconhecimento geral, né? Ter essa coisa. A gente tem esse anseio. No geral, o homem tem esse anseio, tem essa inclinação de conquistar, de buscar, de tudo. Só que quando a gente alcança tudo isso, a tendência é que nós olhemos para trás e consideremos isso nada. Caraca, beleza, cheguei aqui, mas e agora? Pô, é aquela sensação de como se você, pô, beleza, terminei a trilha, mas agora tem que descer de novo. E Um, uma, um paralelo que eu sempre fiz foi jogo, né? Tipo assim, tu chegou, tu tem tudo no jogo, muito dinheiro, tu é o mais forte, tu é o brabo, acabou o jogo, pô, não tem graça o jogo. Só que Reinicia a nova conta. vida, sabe, tipo assim, não tem como chegar no final do jogo da vida no meio da vida. Sim. Porque se eu chego no final do jogo da vida, no meio da vida, acabou o sentido da vida. E aí é por isso que a gente vai entrar nas questões psicológicas, né? E quando a pessoa tem tudo, aí falando de riqueza, ela se encontra sem nada. E aí tudo que ela tem é apenas o que o dinheiro pode comprar. Sim. Entende? Então, acredito que esse ponto de enxergar a vida como uma oportunidade de viver todos os dias diante de uma moral e de uma ética, onde eu posso ter riqueza que vai respeitar o meu valor, cara, eu acho que é justamente essa a intenção. E olhar para o lado, né, cara? Olhar para o lado. Porque muitas vezes esse anseio de correr atrás de uma riqueza, né, nos faz distanciar do que realmente importa, que é o relacionamento, que está ligado ao valor. Que na minha caminhada, se for para ser sozinho, não faz sentido. No meio Não dessa faz caminhada, eu sentido. vou ajudar pessoas, eu vou caminhar com pessoas. Não é à toa que nós estamos aqui no canal, nós três juntos. Entende? Cada um aqui tem potencial de fazer sozinho, mas nós escolhemos fazer juntos. Entende? Então, nós precisamos olhar pelo valor da raça humana, que é distante da riqueza, vamos colocar dessa forma, porque o ser humano ele precisa viver em comunidade. Mas no momento que eu olho só para minha particularidade, meu anseio, a minha vontade, e eu sou Eu me guiado por isolo. ela, eu vou Eu me me isolo. isolar e eu quero minha riqueza. E aí, quando eu chego na riqueza, eu vejo que o que realmente importa é ser humano. Eu acho que o que está faltando é realmente isso, ser humano. E aí, independente da fé, né, a gente Tudo, pode é de pautar tudo, é. isso na questão cristã, né? Na religião cristã, onde realmente traz essa mentalidade, essa pessoalidade, essa comunhão, mas num sentido geral, se a gente for ver biologicamente, se a raça não cumpre o que ela foi feita para fazer, cara, ela não faz sentido. Muitas vezes ela até morre, e é o que acontece. Se a gente for levar essa questão principalmente psicológica, quantas pessoas adoecem, né? Quando se enxergam nesse lugar de riqueza, né? Não todos, mas é uma coisa bem relevante, né? Os números. E também, em contrapartida, essa galera que está buscando isso. Um exemplo, se eu não me engano, foi o Clóvis Barro, ou foi o Cortella, não lembro, que fazendo essa expressão, né, do estudo, você fica, se eu não me engano, 12 anos no O ensino Clóvis de Barros, claro. e você fica 12 anos nesse estudo, e aí você fala, não, porque quando você chega lá vai ser melhor. Aí você chega lá. Não, porque quando você acabar a faculdade vai ser melhor. Aí você faz a faculdade. Não, porque depois que você começar a trabalhar, aí tu fala, cara, tu tá sempre no zero de novo. E se você não encontrar valor nesse processo, não faz sentido viver. Exatamente, é. E é justamente isso. Eu acredito que a riqueza e os valores sempre vão apontar para o sentido da vida. Porque se não faz sentido, cara, não faz sentido. Porque hoje o meu sentido pode, caramba, cara, eu vou trabalhar muito, e eu vou sacrificar coisas para que eu possa comprar o último lançamento do Volvo, da BMW, sei lá. Beleza, só que quando eu chegar lá, eu já cumpri, sabe? Eu já cumpri o objetivo. E agora, a partir disso, o que eu vou fazer de novo? E ainda levar em conta tudo que foi sacrificado, porque é certo. Nós vamos precisar sacrificar. Nós teremos dois. Só que isso precisa fazer sentido. Isso precisa fazer assim, ter um brilho, Brilho. como Medina diz. Sabe? Precisa, porque senão, cara, a nossa vida fica vazia de valor. E o que realmente a gente precisaria estar correndo atrás, nós não estamos. Nós estamos Exatamente, né? Porque negociando. riqueza só enche o bolso, não enche o coração, não enche tua. Não te dá uma satisfação inteira, entende?
Não faz você chegar a um lugar, tipo, meu dia valeu a pena. Entende? É muito mais valoroso você chegar e falar assim, pô, ajudei um cara ali na rua, do que eu chegar em casa, fechei em BMW. Entende? Dá um no coração, né? Dá acho, um sentimento de empatia, de fiz a minha parte pra sociedade, vamos falar assim, hoje em dia. Não só alimentei o meu eguinho que tá aqui, não só aumentei o patrimônio, não só investi mais um pouco. É isso aí. E a verdade, cara, é que a gente quando é norteado pelos nossos valores, pela nossa ética, pelos nossos princípios, né? Uma geração sem princípios, mano, ela não consegue avançar, porque ela se torna superficial. E, mano, não adianta. Uma pessoa superficial vai ter metas, propósitos e uma vida, no geral, superficial. Então, poxa, por que às vezes a gente só quer e só almeja e luta para conquistar somente uma coisa material e quando chega lá nesse lugar, vira um momento de frustração? Porque não é porque a coisa é superficial simplesmente. É porque a vida e o caminho inteiro foi superficial até chegar lá. Isso aí. Porque é uma busca inteira atrás de uma coisa. Sendo Uhum. que quando a gente entende que a nossa vida deve ser profunda, que a nossa vida deve ser uma vida baseada em princípios, baseada em valores, baseada num propósito no geral, cara, para que eu nasci? Para que eu fui chamado? Para que eu vim nessa terra? Todo mundo nasce aqui na terra com um propósito, cara. Ninguém veio na terra à toa. E quando a gente foge disso, atrás de uma coisa, a nossa vida se torna vazia. E aí a gente encontra a nossa frustração na parte superficial das coisas. Porque ainda que eu conquiste, eu vou estar simplesmente chegando num lugar que talvez não vá sustentar o anseio do meu coração. Porque a verdade a gente caminha, a gente se gasta, a gente se desgasta. Como o Mota disse aí, às vezes a gente só está buscando o próximo passo. E chega no próximo passo, você vai dar o outro, e aí o outro, e aí o outro. E todo esse processo e todo esse desgaste, às vezes, é só para maquiar. O cara trabalha muito, o cara faz muita coisa, enche a vida de programações e tudo mais, só para maquiar o quê? Um coração vazio e uma vida superficial. Porque é uma busca incessante por algo que nunca vai preencher o coração. É pra provar É, alguma coisa, pode ser também, né? é isso aí. E acredito que uma coisa assim, bem assim, cara, que é o ápice, né? Se a riqueza que a gente tanto procura, ela realmente não vai denegrir um valor, quando eu realmente parar para contemplar aquilo que é a riqueza que eu queria, ela não vai me fazer me sentir inútil, me Sim. sentir mal. Se Tempo essa gasto à riqueza toa, né? faz sentido, sabe? Tipo assim, caramba, trabalhei pra caramba, tipo, mas eu não negociei os meus valores, eu cheguei lá e fiquei bem. Cara, isso não tem mal nenhum nisso, sabe? Não tem Uhum. problema o cara comprar uma BMW. Agora, o problema é como que ele quer a BMW. Ele tá fazendo apenas isso a vida dele toda? Ele tá negociando a família dele, tá negociando o trabalho dele, tá negociando coisas que são princípios, sabe? Ética, Ele tá mano, ética. passando isso, ele Ética. tá passando por cima das pessoas para poder alcançar nisso, sabe? Como o Rangel comentou sobre a questão das bets, a questão das bets não é só uma questão de dinheiro, que realmente existe muito faturamento, mas é uma questão que hoje isso é uma questão de problema de saúde pública, cara. E a partir disso, o que nós faremos? Só que aí a gente entra no outro ponto, que as pessoas não sabem discutir problemas. Aí fala, ah, beleza, vocês estão falando da Bet, mas por que vocês não falam das grandes emissoras que têm suas programações de sorte, jogos de sorte também? Tá, mas a gente não tá falando desse problema, tá falando de outro. Ah, mas o governo... Entende? Então é sempre eu querendo falar que o outro tá acumulando riqueza, me deixa acumular riqueza também. Isso. E aí eu quero jogar moral pro outro, não quero olhar para ver se eu tenho moral. Eu digo como foi falado, né? Vou pensar nisso, sabe? E onde nós estamos nisso tudo, cara, sabe? Então, assim, é realmente o ser humano saindo de si. E aí, trazendo essa referência que eu acho que é basilar para essa questão, como o Rangel falou, que nós temos um sentido na vida, e se realmente o sentido for acumular coisas que ficam na Terra, não tem sentido a vida. Se o sentido da vida for viver 70 anos, aposentar para acumular coisa, cara, pô, eu acho que é muito pouco, é muito raso. Então, quando a gente vê no livro da Bíblia, né, nessa fé, que no sétimo dia a gente vê Deus descansando diante da criação, eu levo esse descanso não para um descanso, né?
o descanso de parado, porque quem está correndo atrás de riqueza não quer parar. Mesmo que não alcance a riqueza, estar em movimento não me faz pensar no problema. E quando eu paro, eu adoeço. Só que Deus, nessa linha religiosa, ele para contemplar. Ele fica sem fazer nada, contemplando o que ele criou. Então, os meus anseios de riqueza, quando não ferem minha moral, eu corro atrás dela de forma que eu tenho que abrir mão de algumas coisas, Não, mas numa decência e ordem. Quando eu chego lá, eu paro e contemplo. Porque aquilo não feriu minha moral, não e feriu meus vejo que valores. fica Muito bom, pelo né? contrário. Oi? E fica bom o sorte, né? Você... É isso, sabe? Aquilo vai agregar. Se eu tenho um carro, ele vai servir para ajudar outras pessoas. Se eu tenho um celular melhor, ele vai ajudar para poder ajudar outras pessoas. Se alguém precisar gravar alguma coisa, etc. Entende? Agora, quando é só riqueza por riqueza, ele vai acabar em mim mesmo. Ele vai acabar no próprio bem, sabe? Então, acho que está faltando realmente esse pensamento, essa ideia de parar e falar, caraca, por que eu quero que meu filho seja um médico? Sabe? É parar e pensar, pô, por que tem tantos médicos negligentes e por que eu tenho que ter tanta dúvida do médico? Eu não quero dar ênfase apenas no médico, nas outras profissões também. Não é amar o trabalho, é decidir o que ama. É diferente. O trabalho é árduo e nós somos dignos do nosso salário. Quem trabalha, cara, é digno de receber. Você foi contratado para determinada função, você é digno de receber o seu salário. Agora, como você o faz? Você é negligente? Se você é negligente, você fere a sua moral. E aí você está correndo atrás apenas de um valor monetário para encher seu bolso, seu Pix. E aí, se eu estou negligente na função a qual os outros estão pagando, não importa. O importante é que eu estou recebendo no final do mês. Entende? E aí vai fazer com que a gente olhe para dentro de nós mesmos e fala, caraca, mané, eu tô cheio de dinheiro, apenas na conta. E dentro de mim só tem órgão. E o coração só tá batendo. Mas não tá batendo pelo próximo que tá ao meu lado. Então eu acho que sempre tem que voltar para essa razão. Pô, eu sou um ser. Que ser eu sou? Essa raça humana. Então, pô, eu me relaciono. Essa riqueza. Eu sou tão refém do meu desejo que eu só vivo para cumpri-lo. Tipo assim, eu acho que é justamente essa ideia aí que a gente caminha. E eu acho que esse tema é quase que infindável, cara. A gente vai ficar aqui É, pra sempre, é. é verdade. Ficar aí, ó. Aí Mas é pega essa importante que a frase. gente. Difícil de esgotar ele. Não é? Vamos deixar esse lastro aí pra galera ir discutindo aí, falar Pensa um nos pouquinho, pensa um comentários. pouquinho. Eu acho Analisa que o a que a gente ideia falou também é aqui. essa, né? Não é dar uma resposta. Não. Acho que É não é abrir dar um uma resposta. debate. É fazer realmente pensar, sabe? Pensar com o que nós estamos pensando também. E é isso. É isso. Então, rapaziada, obrigado por assistir a gente até aqui. Deixa o teu like, comenta, se inscreve e segue lá a gente, mano. @ideia na lata. É Vamos, isso. obrigado. Compartilha para geral, compartilha para Compartilhar é bom, geral. compartilhar é bom. Família, teu avô, Para engajar aí, dar uma moral pra gente. É todo isso. mundo. Tamo junto. Vamos.